Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Quem vai pro front conosco é o Antônio Costa Guta. Eu olhei várias vezes, Costa Guta, esse nome Antônio Duarte Costa Guta, para não errar o nome do nosso querido convidado. Eu quero te agradecer, Antônio, tá aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra estar com vocês aí. Ai, a honra é nossa, porque sabe que eu sou uma visitante, uma parceira tua do teu negócio, né? A gente é frequente lá na tua casa, numa das tuas casas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá, eu nem apresentei o Antônio ainda, já tô falando, é a questão da recepção amiga gaúcha, que tem lá essa coisa de tu estar na fazenda, de tu entrar na casa do outro, né? Legal. De mi casa, su casa, sabe? Exato. É como a gente se sente quando entra lá. Mas eu vou começar falando quem é o Antônio aqui na apresentação básica, para quem não conhece, que acho muito difícil, porque o Antônio tá por aí, tá na TV e passou assim, ó, o rodo no negócio. A tua história é uma viagem, né, Antônio? É uma viagem. Nós vamos falar aqui. Passou o rodo no negócio, passou por várias coisas que envolvem comunicação, né? Sem dúvida. E que constroem a tua história para chegar até aqui, tanto na comunicação quanto na gastronomia, e isso tudo vai se cruzando e é bonito de ver. Legal. Então nós vamos falar disso, mas o Antônio se apresenta como CEO e mestre parrigeiro, fundador do grupo El Topador, né? Parceiro nosso da Gamidia e nosso amigo, enfim, aqui, nosso querido convidado. Mas é muito além disso, né? O Antônio permeia, digamos assim, mais coisa do mundo gaúcho, assim, da cultura, do esporte, da comunicação como comunicador, né? Que vai muito além da questão do mestre parrigeiro. E eu acho que é pouco dizer que tu é o fundador do El Topador e dizer só isso, assim. Então é por isso que a gente tá aqui. Legal. Né? A gente tá aqui para saber do Antônio, porque o Antônio é muito mais rico que isso. Alguém construiu o El Topador, sim, mas esse alguém é um cara maior, né? Maior que essa marca. Legal. Que é o que a gente acredita. Antes de começar essa conversa e dar a palavra para o Antônio, eu quero agradecer o nosso apoio, o Estúdio Deva Cavana, que nunca mais eu saí debaixo da terra por causa de vocês. Eu agora saio da corrida e fico linda, maravilhosa, né? Do jeito que é possível, né, gente? Porque, né, a gente tenta. Mas, assim, Deva Cavana tá me ajudando um monte nesse negócio e tá deixando o nosso programa mais bonito, né? Iluminando mais aqui, ajudando a luz, ajudando o Antônio na edição, né? E obrigada, equipe do Deva, aí, por abraçar a gente, por estar com a gente nesse momento aqui do Hora H. Então, Antônio, bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela apresentação, pelas palavras. É uma honra estar aqui conversando num lugar que tem passado bastante gente legal, interessante, que inspira através das suas histórias. Então, fico honrado com o convite desses parceiros que nos últimos anos a gente tem se aproximado, aprofundado essa relação. E como publicitário também, né, dentro dessas nomenclaturas que a gente vai falar, sabendo da importância também da Gamidia para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre, para que as empresas possam atingir seus objetivos e se comunicar com o público final. Fico honrado de estar aqui contigo hoje. Que legal, tô bem feliz. Eu quero saber, assim, ó, quero saber do Antônio,
além do mestre parregeiro, tá? Então, quem é o homem que existe por trás do El Topador? Me conta um pouquinho. Profundo. Vamos Eu lá. sei, Vamos lá. tem um espiral aí. Tem um espiral. E aí eu tô tomando mate contigo, então Vamos a gente lá, vai começar, vamos lá. Vamos lá, porque agora é hora de matear. Que a pergunta ficou séria. Bom, o Antônio, na verdade, é uma pessoa que veio das raízes fronteiriças do Rio Grande do Sul, que nasceu no meio de um bioma que hoje a gente defende muito, que é o bioma Pampa. E eu trago muito esse bioma nas minhas falas, porque eu vejo muito que onde a gente nasce e as coisas que a gente vai colecionando durante a vida dizem muito sobre a gente. Então eu nasci numa cidade que fazia fronteira por uma praça com Rivera, Uruguai. Essa característica me formou, né? Essa liberdade de não ter uma fronteira definida e tu passar para outro país caminhando é algo que eu acho hoje muito interessante. Olho para trás e vejo o como isso foi poderoso na minha vida, né? Poder atravessar uma praça e estar no Uruguai. Isso é mágico pra gente que visita, né? É muito legal. E vim de uma família que se dedicou muito para o campo, um vô leiloeiro, outro vô médico veterinário, pai médico veterinário, minha mãe é arquiteta, mas se dedicou à cozinha também a vida inteira, nos criou, nos trouxe até aqui com a cozinha, né, e a gente ajudando ela, e aí mais uma cozinha na minha volta, né, hoje com o Topador eu lembro muito de pequenos aprendizados junto com ela. E o Antônio lá dessa época sempre foi um guri muito sonhador e muito com uma sede de liberdade mesmo, de experimentar coisas, de testar os próprios sentidos. Então eu fiz muito esporte, de tudo que é tipo de esporte, de basquete, tênis, futebol, vôlei. Me considero um cara bem flexível para essas coisas e ativo para estar se conhecendo. E acaba que ao longo do crescimento e da vida ele foi encontrando o El Topador de novo, né? Que acaba sendo quase que uma reconexão ao Antônio, né? Que quando o Topador nasce é quase que uma busca por eu reencontrar o Antônio de antigamente. O Antônio que nasceu em Livramento, que gostava da música regional, que se emocionava com ela, que tinha o churrasco no seu meio, ao seu redor, de uma forma muito simples e sencilla, como dizem os uruguaios. Então, hoje o Antônio acaba se fundindo com essa nomenclatura que a gente chama, mas o Antônio é esse cara que tem muita curiosidade, e eu acho que essa curiosidade é o que provoca os movimentos da minha vida, que foram muitos. Pois me passaram várias coisas na cabeça quando eu fui entendendo a tua história, porque eu acesso eles um pouquinho antes, né? E eu acessei o Antônio, dei uma investigada em ti, né? E aí, quando eu tava lendo as tuas coisas, enfim, eu fiquei pensando como é que, primeiro, se tu tinha o desejo de sair de lá, porque eu vejo muito, uma das minhas perguntas para ti é o quanto o Livramento tá em ti hoje. O que tu carrega de Livramento, né? Mas eu fiquei pensando também, lá atrás, assim, quando tu tá lá menino ainda, se tu queria sair, né? Porque a gente tem essa coisa, quando começa a crescer, de querer desamarrar, parece, né? Sim. De querer explodir, né? De querer... Sem dúvida. Vazar. Vazar. Né? Vamos dar uma banda. É isso aí. E aí eu pensei assim, será que o Antônio tinha isso lá atrás, né? Lá, e o quanto hoje, porque para mim é muito evidente que Livramento tá em ti. De muitas formas, inclusive no nome do teu negócio. Sim, né? sim. Isso é mais que gaúcho, né? Ele é fronteiriço. Total. Né? Totalmente. Mas eu queria entender um pouco isso. Assim, me fala de Livramento em ti e de como é que foi essa decisão de saída, enfim. Livramento sempre esteve comigo, né? É interessante pensar por esse viés, porque eu tive vários acontecimentos na minha vida. Um deles foi a morte de algumas pessoas importantes, como meu pai e os meus avós, né?
e que acabaram talvez me afastando um pouco lá da fronteira. Isso foi enquanto tu moravas lá? Isso, eu já estava fora. Eu já tinha, na verdade, dentro da família, alguns percalços familiares que todo mundo tem, né, irmão? Vamos combinar? Família, todo mundo tem. Isso aí. Mas, de trás para frente da tua pergunta, eu acho que sempre teve esse movimento. E esse movimento, ele foi crescendo com a música. Eu até lembro muito com meu irmão, a gente debate muito sobre isso, porque nós tivemos pai e mãe separados a vida inteira. Então a minha mãe me criou e criou eu e ele a vida inteira sozinho em casa. Ela exercia esses dois papéis, né? De pai e mãe. Eu perdi essa parte. Então a gente era uma dupla de irmãos muito unida e que muitas vezes encontrava na rua uma certa liberdade sonora, esportiva, artística também, mas a gente teve uma simbologia que foi ganhar um violão do nosso vô, do vô Zeca. E Pai esse da mãe? do pai. Pai do pai. Era um cara muito emblemático, muito colaborativo, muito do servir ao outro, né? Tinha muitos trabalhos sociais. E a partir desse violão, acho que a música inconscientemente foi entrando, e foi entrando CDs, foi entrando MP3, foi entrando Discman, os coisinha, tudo que já nem lembro. Mas isso vocês gravando? Não, vocês nós ouvindo. Vocês se estimulando. Nós se estimulando, mas hoje eu trabalho com música, né, há bastante tempo, não como músico, mas produzo músicos no Rancho Tabacaraí, com os shows. E eu digo que a música, ela é um pilar muito importante na vida de qualquer um, né? Porque ali os artistas querem dizer alguma coisa sobre algo que já viveram. Então nós em Livramento, a música chegava depois, né? Os CDs eram lançados, chegava por aqui, até chegar em Livramento, 500 quilômetros, já não era mais novidade. Não é fácil nem chegar a pessoa, né? Exato. O CD. Então, naquela época, a gente começou a escutar muitos gêneros musicais que provocavam uma certa reflexão. E eu acho que a partir disso também, eu e ele, a gente foi entendendo que o mundo era muito mais do que Livramento. E eu costumo dizer que até certa época da minha vida, eu achava que as indumentárias gaúchas era vestimenta de gala, né? As pilchas eram vestimento de gala. Eu achava que o jogo do osso era esporte que ia para as Olimpíadas. Porque eram as coisas que aconteciam lá, né? No meu redor, dentro do meu mundo, que era Livramento. A natureza do teu lugar, né? A natureza do meu lugar. E quando eu fui descobrindo que era muito mais, só um minuto, como é que é? Tem mais coisa, então. Tem um Nordeste no Brasil, tem o Velho Mundo, onde começou. O que acontecia aqui? Aí veio a picada da curiosidade, né? E aí acho que a gente nunca mais parou. Tanto eu quanto meu irmão, a gente acabou colocando isso na nossa vida como um propósito mesmo, né? De conhecer o mundo e de se energizar e encher o nosso copo humano de coisas boas, de referências, e buscar coisas que pudessem enaltecer a nossa alma, né? Então eu vim para Porto Alegre em busca de estudo, né? Em busca de conhecer um pouco o mundo. Foi com 17 anos. Mas tu teve em Santa Maria, não? Teve uma parte... Aí foi muito maluco, porque eu, quando vim para Porto Alegre, imagina, sai de Livramento. Livramento tinha 2 festas, 3 festas. Todo mundo se conhecia. Daí tu cai em Porto Alegre, 200 festas. Todo final de semana tinha alguma coisa diferente. E ninguém te conhece, é anonimato. Ninguém te conhece, anonimato. E tu vai conhecendo muita gente interessante, com outras visões também, né? Com outro olhar sobre o mundo. Então eu acabei meio que me perdendo, confesso, na capital. Eu lembro que a mãe ainda estava em Porto Alegre. A tua mãe veio? Vocês vieram todos? Ou... Primeiro veio meu irmão estudar, e aí ele era engraçado, porque ele é 1 ano e meio mais velho que eu, e aí ele vinha, quando ele ia nos visitar, ele ia com a roupa da vez, uma roupinha da moda. A roupa da capital. Vinha com um CD novo, vinha com um livro, vinha com uma novidade, e ele era o cara que acabava trazendo as novidades. Falei, eu quero ser esse cara aí também, eu quero ir para Porto Alegre. Então ele veio, eu vim, acabei realmente
Não me perdendo, mas não tendo com 17 anos, né, uma clareza que eu tinha que estudar. Eu vim para estudar no universitário, acabei ficando um ano meio que passeando no universitário, passeando pelos corredores do cursinho, fazendo muitos encontros, muitas festas. Já era um cara de comunicação. Já era um cara de comunicação, com certeza, mas ali eu também vi que eu era um cara que gostava de servir também, porque antes de eu chegar até aqui, eu ajudei muito a minha mãe na cozinha. Então eu aprendi a fazer massa de Tua docinho. mãe cozinhava pra fora ou coisa assim? Encomenda. Até Encomenda. hoje. Até hoje ela tá voando, com mais de 70 anos. É uma cozinheira de mão cheia, Suzana Duarte. Suzana pede um emprego lá no negócio. Ela pede toda hora. Por No ela, topador? vai trabalhar no topador. Ela faz, ela agora, no nossa festa Tu de final é mãe de ano, do chefe, cara. Mas eu, naquela época, eu já tinha uma veia de vendedor, porque eu me lembro, a gente, no guri, né? Eu fazia umas caixinhas de docinho e ia vender no prédio, batia na porta dos meus vizinhos, pô, caixinha aqui 10 pila, 8 branquinho, vamos lá. Aí fazia as coisas, vendia, sempre tentando arrecadar. Então eu sempre fui do movimento. Mas quando eu chego aqui em Porto e acabo me perdendo um pouco, saindo muito, a mãe me ligou lá e falou assim, ó, não vou ficar pagando cursinho pra tu passear. Nisso eu já tinha me inscrito 3 vezes no exército e né, não iam me pegar. E aí quando ela me falou, olha, eu vou te tirar do cursinho, ou tu trabalha ou tu estuda. Falei, então eu vou trabalhar. Ela ficou louca comigo. Aí eu fui ser garçom na Cidade Baixa. Fiquei muito tempo de garçom na Cidade Baixa. Como a cidade gosta dessa resposta, né? Uhum. Em vez de estudar, é tudo pra não estudar. Então eu vou trabalhar. Então é isso, tá aí a minha resposta. Eu fiquei de garçom e aí, na minha última entrevista no Exército, eu mudei de ideia e falei pra eles, cara, eu quero servir. Eles, não, tu disse que não queria, Não, eu acho que agora eu quero. Servir no Exército. Servir no Exército. E aí foi um grande marco na minha vida, assim, digo, muito profundo, porque nesse mesmo dia eles disseram, o teu efetivo sai amanhã. Tu pode levar uma mochila. Como assim sai amanhã? O teu efetivo vai para Santa Maria. Eu, não, só um minuto, eu quero servir aqui, não tem essa de escolher, tu vai para lá. E aí a minha vida dá essa reviravolta, com 18 anos eu acabo entrando num caminhão para ir para Santa Maria servir na artilharia no Regimento Malé. E foi um dos grandes aprendizados, fiquei 1 ano lá como soldado raso, aprendendo muita coisa, né, sobre valores e sobre disciplina, principalmente sobre disciplina. E lá eu acabo também me encontrando com a comida, de novo. Acabo ficando alguns meses no rancho, que é onde produz a comida da grande massa dos soldados, né? Uma cozinha que cozinha para mais de 1.000, 2.000 pessoas por dia. Isso foi uma escolha? Tu podia foi uma escolher? Eu podia escolher. Óbvio, tem as aptidões, né? Tu pode escolher ser mecânico, mas se tu não der certo para mecânico, eles vão te tirar. E eu já tinha isso na minha veia, né? Acho que a comida, ela foi sempre me chamando intuitivamente na minha vida e eu fui aceitando ela. Nesse momento, né, quando eu vou pro rancho, eu começo a cozinhar lá e os caras percebem que eu tinha uma aptidão e no 3º mês eles me colocaram no Cassino dos Oficiais. Pois é, eu vi aqui no teu, que eu estava, né, no meu estudo, que tu serviste pessoas diferentes dentro do serviço militar, né? Exato. Então tu serviu o batalhão. Isso. E tu serviu também os oficiais. Isso. Certo? Eu te pergunto como é que foi. Ali começou um aprendizado sobre o servir, a diferença como é que é na própria comida, enfim, não sei como é que era no forma, jeito de... Exato. Como é que era isso, né? Então, me fala disso, porque tu tinha 18 anos. Foi aprendizados em cima de aprendizados, porque realmente o Cassino dos Oficiais é uma patente de tenente para cima, exato, né? Capitão para cima, na verdade. Né? Tá servindo capitão numa refeição, tá servindo o batalhão. Isso. Mas foi muito legal, porque esse reconhecimento da mão, né? Que o Alex Atala fala muito isso quando dá as palestras dele, né? Que um bom cozinheiro é aquele que conhece a mão, né? Conhece o que tá fazendo, como salga e por aí vai. E esse reconhecimento deles me levarem lá pro cassino era principalmente porque eu gostava de decorar salada. Então eu pegava os pimentões e escrevia Malé com pimentão vermelho em cima do alface
em algumas oportunidades, assim. Então esse cuidado com a comida também me levou lá e acabei conhecendo muitos oficiais de patente mais alta também, que foram grandes líderes, assim, inspiracionais naquela época, e acabei, né, eu era muito jovem, né, vamos combinar, muito jovem, mas acabei intuitivamente aprendendo a estar em todas as classes, em todas as classes, não só de patentes, de militar falando, né, mas em todas as classes sociais. Isso é uma característica da minha vida. Eu lembro que a gente tinha boas condições, a nossa família, mas em Livramento a gente adorava ir passar o final de semana da casa da dona Erotildes e do seu Antônio, que era o capataz da fazenda do vô e a cozinheira oficial. E era tudo muito simples, a gente ia pro CTG dos Independentes, que o vô era patrão, e chegava perto da Semana Farroupilha, era um pouco isso, a gente ia ficar com eles, ficava uma semana com eles, e era baile, comida e baile. E isso acabava me mostrando, assim, que eu saía da minha família, do meu ninho, ia para uma família super mais simples, mas com valores maravilhosos, que até hoje eu levo para mim, que são os principais valores da vida, que é valorizar as pessoas ao nosso redor, né? Então, essa transição, né, essa característica, esse perfil de eu estar em muitos lugares ao mesmo tempo, eu acho que me ajudou muito na minha vida a poder ser um camaleão, assim, e também gostar de conversar com todo mundo, porque eu vejo que muitas pessoas vão construindo suas trajetórias e vão construindo os seus grupos também, né? Em algum momento esquece do que passou, né? Esquece de algumas pessoas importantes e até mesmo de algumas simplicidades que a vida nos traz, né? E eu acho que eu nunca esqueci isso. Até hoje eu sou uma pessoa que eu gosto muito com os meus colaboradores, com os meus parceiros, com os meus fãs também. Hoje eu tenho fãs, gente, sabe? Ah, é É algo que verdade. eu até hoje não acredito, mas a televisão me trouxe essa notoriedade. Então, essa semana eu tive muitos quadros que eu gravei. Tô com um quadro gravando agora que eu vou na casa das pessoas, vou em alguns lugares e eu tô recebendo um carinho muito legal das pessoas, assim, pessoas mais velhas, 60, 70 anos, assim. Guri, tu tava fazendo falta na televisão, tu saiu do SBT, eu achei que a minha vida ia parar, que bom que tu foi pra IBS TV, porque agora eu voltei a te assistir e tal. Então eu acho que tudo isso colaborou para eu ter uma aceitação hoje na televisão, num público muito mais velho, nas redes sociais, uma gurizada me seguindo, dizendo, eu quero ser assador profissional que nem tu, né? Tu mostrou que dá para ser um assador de futuro, um assador de sucesso. Então eu acho que isso é uma característica de tudo isso que a gente está conversando, Não, é muito. Antônio, quando eu pensei assim nessa conversa contigo e me despertou tanta curiosidade, me veio assim, tá muito latente, muito claro na tua marca pessoal, né, no Antônio, que a gente vê, os teus pilares, que são esse espiral que aparece na tua história, que vem de origem, um cara que tem a origem muito nata e muito aparente, essa origem da fronteira, né? Que é uma pessoa que carrega isso consigo. É como se tu tivesse caminhado e não deixado nenhum pacote para trás. É como se de alguma forma tu trouxesse esse, como é que se diz, esse carrinho de mão, com todas as coisas que tu veio coletando, né? Então a gente consegue ver em ti a origem, a gente consegue ver em ti a música, né? E quando eu te perguntei do batalhão da comida, é porque quando a gente vai na tua casa, a gente sente que qualquer pessoa ali é bem-vinda, é como se fosse uma casa para todos, né? E aí eu fiquei pensando num menino de 18 cozinhando, e sendo chamado assim, olha, agora tu vai sair daqui, tu serviu o batalhão, um monte de gente na mesma mesa, e agora tu vai sair para outra mesa ali, e tu precisa botar aquela salada com desenho, porque os caras precisa ser um negócio mais elaborado. E eu fico pensando para um cara que tem esse olhar sobre a vida, de que todo mundo é gente, todo mundo é a mesma coisa, de como isso foi aprendizado para ti, foi provocativo para ti. Eu imagino isso lá atrás, né? Porque isso é um baita, é tu olhar, como tu falou agora, e não esquecer do que é o teu valor, que passa por dentro, né? o O teu fio, fio, exato. o fio condutor da tua vida, né? Uhum. Que é teu valor maior.
O rancho se tornou um espaço que a gente consegue materializar o propósito do topador, né? Mas eu acho que inevitavelmente o propósito do Antônio. Eu venho, por mais que Livramento eu tenho um carinho muito grande, eu sei das limitações também do interior, assim, como um todo, né? E eu acho que eu tento, de certa forma, mostrar que mesmo a gente sendo do interior, e é o que eu sempre digo para as pessoas nas palestras de empreendedorismo que a gente faz, eu gosto de ter o pé fincado, mas não os dois pés. Eu deixo um para sair, mas eu deixo um fincado na minha terra, na minha história. E ao mesmo tempo que Livramento me traz tantas coisas positivas, me traz também reflexões de que eu fui atrás, né? E principalmente uma delas é essa, né? Como que eu gero empatia para todas as tribos, né? Como que eu consigo ter hospitalidade e promover isso, que é uma das coisas mais bonitas da vida, eu acho, é tu receber alguém com um sorriso no De rosto servir, né? e servir as Servir. pessoas. E o mundo ficou tão careta nos últimos tempos, a gente tivemos milhares de evoluções, mas tivemos muitas coisas negativas, né? E eu acho que essa história da internet, no qual eu também É como se faço a gente fosse parte. desbravando e cercando. A Isso, gente foi isso. desbravando e cercando, né? Porque Pelo agora ar. virou o tal É. do político. Tudo tem um especialista e é o correto. Tu tem que comer carne mal passada, e se tu comer carne bem passada, o boi morreu em vão. Essa é uma coisa que eu escuto direto. Não, e eu que só como carne super bem passada, assim, torrada, que as É. pessoas dizem que eu não sei comer carne, que eu Exato. não sei do cara. Gosto é gosto, eu como Exato. carne como eu quiser, né? Então, esse afastamento que Eu sou gera. bem tratada quando eu vou lá, porque eles É, fazem uma carne bem passada. exatamente. Porque como que eu vou colocar o meu gosto no teu paladar, na tua história, né? Eu não conheço tua história. As pessoas chegam lá com 15 anos tendo um costume de comer carne bem passada. Quem sou eu para naquele momento tomar a liberdade de dizer que ela tá errada? Cara, se ela gosta, faz feliz para ela ou para ele, e aquele momento ali ela quer isso, eu vou fazer isso. E é engraçado porque as pessoas olham a internet e acham que. E estão com razão, eu só como carne mal passada. Né? Alguns cortes eu até como, Mas mas é ao que pouco. tu começou a história toda dizendo que tu nasceu no meio do churrasco como uma coisa natural, da natureza do teu Exato. lugar. Então, imagino que tu tenha teu contato com a carne, tua relação com a carne é diferente da minha relação com a carne, por exemplo. Mas é muito próximo, eu acho, com a maioria dos gaúchos, porque eu comi carne bem passada até 21 anos. Até 21, 22 anos eu era o cara que ia no rodízio e dizia: me dá aquela casquinha ali, aquela que tá bem torradinha, que uma galera gosta. Quer que tu gosta também? Eu também gostava dessa. Só que nesses movimentos que a gente está conversando, eu fui sendo curioso se isso aí estava correto e se o meu paladar podia abrir um pouco Uhum. mais. Essa é a parte boa do ser humano. A gente tem muita coisa que a gente acha que não gosta e que a nossa neurociência nos derruba, né? Porque quando a gente diz que não gosta, a gente está afirmando o negacionismo daquela coisa. Ah, eu tô batendo na mesa. É verdade. Era para não bater. Isso Eu tô aqui pra isso. não, tá certo, tá certo. Vê que o assunto vai nos energizando, né? Sim, sim. Mas eu fui descobrindo o paladar, eu fui abrindo meu paladar. Eu era um cara que até também 21, 22, 23 não comia sushi. Peixe cru, mas cara, eu fui descobrindo. Hoje eu sou fã de sushi. Então é um pouco disso que eu acho que a gente tem essas duas veias, assim, que a gente aceita e, e ao mesmo tempo provoca. Vamos lá no rancho é um pouco assim, né? A gente recebe muitos clientes de vocês lá e vocês veem que eu tô na roda. Olha, mojerra com uvas verdes. Não, não sei o que. Eu digo, quem sabe? Posso te fazer uma pergunta? Tu podia abrir um pouquinho o teu coração para receber Ele fala uma, assim pra uma pessoa. indicação minha? Daí a pessoa Como fica é que desse tu não jeito. vai botar na boca uma uva, o negócio, o cara dizendo assim, abre teu coração. Exato. Mas incrivelmente, é a chave do coração. Incrivelmente comem e gostam. Tá, mas o que aconteceu? Cara,
aqui, ó, é um pouco de cabeça, né? Então, acho que essa hospitalidade, essa empatia pelo outro, acho que é uma mensagem não só minha. A minha equipe hoje está bem alinhada com isso, né? Com esse jeito eu topador de ser. É uma coisa interna nossa que a gente comenta muito entre nós, que é servir as pessoas. Eu acho que é Sim. uma das coisas mais interessantes que se tem. Até porque, né? Todo mundo que está aqui, daqui a pouco vai almoçar. Tem alguém cozinhando para nós. Seja no iFood, seja no restaurante, Lamentável que não seja seja tu. aqui. É, Que a gente podia ter almoço hoje, mas podia ter um tonel ali, né? podia ter um tonel ali, a gente Esperando com podia ter uma armado isso. brasinha, né? Uma fumacinha saindo aqui no vídeo. Nós estamos sem almoço. Sabe que quando eu fui construindo esse roteiro, eu pensei no final, eu quero enxergar o Antônio com todos esses pilares que vieram se desenhando, né, na nossa conversa e tal. E é impressionante como isso já vai acontecendo conforme a gente evolui na tua história, porque a tua história é fluida. Eu quase posso botar esse roteiro no lixo, né? Mas porque é o que acaba acontecendo quando o negócio flui. É, E a tua história é bárbara, porque eu acho que tu foi fazendo esse caminho e cada necessidade de descoberta, como comer esse sushi, provocar o teu paladar para uma carne diferente, que eu tô atrasada nisso aí, retardada, né? Amadurecimento não chegou aqui. Por que que não tentou comer uma carne com, né? Tá vindo em Tá vindo, tá 2026. vindo. Não, sempre há tempo, né? Eu vim desbravando coisas, quem sabe a carne, né? Vamos lá. Mas eu fico pensando nesse caminho para pegar todas essas raízes e não perder, né? Livramento, que traz toda essa tua raiz que é tão forte, ela. Eu queria saber, porque ela foi. Eu tenho a sensação que tu traz essa raiz, mas tu, de novo, tu vem com esse carrinho de mão, vem puxando essas coisas. E agora tu tá aqui, e daí tu me parece um cara que é pra frente, que se anda, sabe? A pessoa que o passo é pra frente sempre, né? Ou seja, essa raiz tu tá trazendo esse fio dentro de ti, mas é pra frente que tu tá andando. E aí eu fico pensando, o que que passa na tua cabeça quando tu pensa em livramento, assim, qual é a primeira coisa que te vem quando tu lembra de livramento? Churrasco. Porra, mas isso aí tem ali, cara. Ali não é o topador. Ai, Não precisa ter livramento. é. Mas a primeira imagem é É. brincadeiras à parte? Não, não. Eu acho que quando eu lembro livramento, acho que minha primeira coisa que vem é a infância. E eu te digo por quê, assim, né? São as brincadeiras na rua. Ontem mesmo até eu estava falando com o Thiago Matos, que é um palestrante futurista, e se dedicou nos últimos tempos a entender um pouco como se cria um filho, né? Ele tem um filho de 6 anos e ele, um cara, imagina, né, palestrante no mundo inteiro. E ele falou uma coisa que eu me lembrei de livramento de novo, para ter uma ideia, como sempre eu tô me lembrando de livramento, que é essa liberdade que a criança tem que ter enquanto criança. E em livramento eu tive isso muito forte. Eu tive uma infância numa bicicleta, numa crozinha pintada, com skate, com patinete, com roller, com tênis, com futebol, com basquete, com eu pude ser uma criança em Livramento. Isso é o que eu mais me lembro, porque isso me formou muito como enquanto pessoa, né? Então, eu acho que Livramento, uma pessoa que sai como eu saí e que tive, né, uma estrutura familiar diferente, talvez, para assim dizer, de um pai que acabava dando pouca presença, assim, e uma mãe super dedicada dentro de casa. Eu tive que, depois de velho, não sou tão velho, tá, irmãos? Pode dar o Google aí. Parece, né? Mas não é. Não é. Quantos anos? 36. Agora quem ficou velha fui eu. Eu fiquei muito velha. Não, não. O velho Puta. é só uma brincadeira. Vamos lá. Mas eu acho que eu me dediquei nos últimos 6 anos, conforme o Eu Topador foi entrando na minha vida com esse nome, eu me dediquei também a me conhecer mais. E eu acho que a gente só se conhece olhando para nossa infância também, né? Olhando para as coisas que aconteceram, onde eu estava nesses momentos, porque diz muito sobre as É que nossas tá tudo coisas. aí, né? É, Tu tem duas opções. Tu pode seguir caminhando e não olhar, ou tu pode seguir caminhando com isso, isso. né? E Com conviver isso é também, né? muito legal, Isso porque é com muito. isso é tu conseguir caminhando íntegro, Exatamente. inteiro. Porque senão tu Inteiro. deixou, tem uma lacuna, não olhar é isso, Exatamente. né? E Exatamente. aí, pra mim, de novo, tá aí.
tá visual, Uhum. né? Uhum. Por isso eu queria saber a tua imagem de lá. E da música, a mesma coisa. Quero te perguntar, assim, quando a gente fala de música, que foi uma coisa forte na tua vida, a música pra ti, ela remete ao que ela é, tu falou em curiosidade, mas ela é pra ti criação, ela é descanso, ela é produção. O que é a música Ela é tudo na tua isso. composição ali? Porque tudo isso é Aham, um tempero, tá? Tu é um prato aham, de comida aham, legal, que daí tá feito ali com um monte de ingredientes que vem lá da imagem do aham. negócio, de livramento da mãe, Uhum. do não sei o quê. E eu tô imaginando aqui que a música, É. ela te desperta alguma coisa. Sim. A música é tudo isso e mais 50 tons de cinza. Que Porque bom. é muito legal, A eu música é falo tudo, muito né? sobre isso, sabe? Eu acho que a música, ela tem a grata versatilidade de nos acompanhar em todos os momentos que a gente escolha, né? E entender isso talvez é a grande chave. Hum. Eu tenho meu momento sábado aqui na minha casa, quando eu tô de folga, que eu acordo de manhã, 6h30, faço meu mate, escuto uma música nativista que eu, inclusive, faz horas que eu não faço, então eu já me arrepio só de lembrar, né? Aquele momento calmo, sereno, aqueles poetas gaúchos nos entregando com versos e melodias, cenas que a gente escuta e acaba construindo no nosso HD interno imagens, né? Acho que a música É. tem um pouco disso. Ao mesmo tempo tem o fim de tarde com um sambinha, ao mesmo tempo tem uma música um pouco mais agitada, mais alta em alguma festa. Então acho que a música tem essa versatilidade. Mas o que me vem mais longe na minha cabeça é o radinho do Voitor na Estância Santa Fé. Porque a minha infância, em vez de eu ir pra praia, eu ia pra campanha, tomar banho de ovelha, em vez de banho de praia, né? Então aquele banho de ovelha meio verde, cheio de sapo, era a minha piscina. E, e Que legal. o vô era um cara muito emblemático e um cara muito simples, por mais que tivesse os seus campos e tivesse um tamanho assim, né, de propriedade. O vô, ele se deitava às 7 da noite em campanha e ele tinha o Essa rádio, era a vida do interior. ele tinha o rádio de pilha dele e eu me lembro porque o áudio ele marca muito, né? Eu me lembro do som, ele apertando o botão, ligando, black, e aí vinha aquela rádio que às vezes era uma rádio que se escutava um linguajar fronteiriço espanhol, que a gente chama, que é o dialeto de lá, né? Que é um brasileiro meio uruguaio apresentando um troço. Também é muito emblemático. Eu me lembro que a gente ficava escutando e dizia, ó, você deitou, quando escutava o rádio. E o rádio ficava ligado até acabar a pilha. Então, quando a gente ia deitar, a gente deitava com a música que o vô estava escutando, que era um quarto muito próximo um do outro. E esse radinho, quando ele acordava, ele pegava da cabeceira, ia fechar o fumo dele, faquinha, o fumo, escutando a música dele 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, que era a hora que a gente ia buscar os boi no campo. Então, esse radinho é uma das coisas que eu mais me lembro, assim, Música é um negócio muito. Quando eu te perguntei, assim, pensei, como é uma coisa, mesmo que ela tenha essa versatilidade, ela é uma coisa tão íntima, porque ela é uma relação. Tu vê que cada um tem a sua relação com a música. O teu avô tinha o seu ritual, né? Uhum. Tu tem o teu, né? Tu falou dali do que te arrepia de manhã. E cada um tem, né? Eu tenho a música, pra mim é pano de fundo da vida, né? Eu tô Com sempre com certeza. ela em qualquer lugar, e aí ela não importa se o negócio no zigue-zague da vida é bom ou ruim, mas ela tá ali, ela é eu e ela, né? É como se fosse Totalmente. uma relação a dois, assim, né? Totalmente, É um totalmente. negócio que eu acho muito, muito forte, e é muito forte no teu negócio, que é isso, de novo, foi lá, pegou a sacolinha Livramento, vai lá, carrega a sacolinha da música. E aí tem a sacolinha da gastronomia do teu serviço militar, Aham, né? aham. Mas aí vem, né, o que não me surpreende, mas que eu acho que, de novo, tá latente em ti e que faz com que esse negócio seja o que ele é, que é a questão de como é que tu cai na comunicação, que tem tudo a ver, Uhum. né? Mas é uma coisa inesperada, porque tu pensa, quando tu vai vendo a tua história, um cara que caiu na gastronomia, na música, tu podia ter ido para um outro caminho. Uhum. Tu não necessariamente precisaria ter virado um comunicador. E hoje, muito do teu negócio se dá
nessa tua capacidade de se comunicar com o público de uma forma cativa, de uma forma empática, de criar vínculo. E isso é da tua formação também, além da tua formação humana, né? Lá no Livramento, do jeito como tu cresceu e viu a vida acontecer e decidiu que queria fazer parte dela daquela forma. Mas veio também da tua busca. Tu foi lá e buscou. Não, cara, eu quero entrar nesse negócio. Me explica como é que tu foi parar. E aí, me diz a faculdade, foi FAMEX, foi ESPM. foi ESPM. Escola Superior de Propaganda e Marketing. É que tu que ele é mais novo, né? Daí eu descobri agora que a véia aqui, né? Porque eu ia perguntar, FAMEX é coisa do meu tempo, mais FAMEX, forte. famosa FAMEX. Depois veio a ESPM, veio de São Paulo, uma coisa muito isso fina. Aí, isso aí. E aí veio a tua geração, que foi usufruir e beber dessa água, que era maravilhosa. Isso. Em ordem cronológica que a gente estava comentando, eu no Exército, eu comecei a tomar um pouco mais ciência da vida, assim mesmo. Que eu tinha que ser o capitão do meu navio, do meu barco, do meu corpo e da minha mente. Então, eu tomei ali uma certa seriedade, né? A gente passa um pouco de fome no exército. Tem algumas características que acontecem, né? Fica com a meia molhada uns 2 dias, tem que passar hipoglós na meia, nos dedos, aquela coisa toda. E eu comecei a me dar conta que eu tinha tudo, né? Tinha tudo, tinha todas as condições, eu tinha privilégios. Não dá pra mandar os filhos pra lá passar uma temporada. Eu concordo. Eu acho que... Devia todo mundo passar uma temporada. Tem as suas características. Eu acho que tanto o Exército quanto o CTG, que é outro papo, mas são lugares ou deveriam ser, né? Lugares de disciplina, de educação. E eu acho que tem muita gente que poderia ter passado lá. Eu sou muito grato. Eu acho que me ajudou muito a tomar um pouco mais de ciência, né? E aí lá que eu começo, porque antes eu estava estudando para o cursinho, eu dizia que queria ser oceanólogo. Eu quero algo com mar, com água. Eu não sabia nada do que eu queria da minha vida, essa era a verdade. Nunca tinha pensado que eu tinha que pensar o que eu queria. O vô dizia, Neto, tem que ser advogado ou piloto. Meu pai queria que eu fosse médico veterinário, né? Para seguir o legado das gerações que já estavam sendo todos eles médicos veterinários. Então, naquele momento, pela primeira vez, eu saio do exército para voltar para o universitário com outra cabeça. Então, eu fiz o universitário 1 ano antes do exército, fiz o exército, e aí eu fui para o universitário, e aí eu fiquei 1 ano sem beber. Fez aula. Aí eu estudei mesmo. Estudei sábado e domingo, ia nos aulões que tinham de história, de geografia, de matemática. Aí eu foquei em pensar, e aí nessa busca por entender o que eu queria e quais eram as minhas características, eu encontro o curso de publicidade e propaganda, que dentro dessas pesquisas eu vi, cara, é isso, até porque quando eu olho para trás, eu vejo que em Livramento eu era o que organizava as festas, fazia cardzinho, cartão, eu sempre tive essa veia de organizar, querer fazer, e quem sabe a gente faz isso aqui e tal, então tinha esse lado criativo, esse lado comunicador, vendedor, que mesclava muito e ia muito ao encontro do curso. Eu queria ter passado na URGS, não passei. Eu fui muito bem até, inclusive, na pontuação. Na época, eu acho que eu fiz 570. Eu nem me lembro os números como eram de URGS, mas acho que eu fiz 570. Mas a publicidade e propaganda era muito concorrido. E aí eu passei na SPM, passei bem na SPM. E sentei com o pai e com a mãe, e eles falaram, tu vai te dedicar mesmo? Aí pode assinar que eu quero trabalhar desde o primeiro semestre, eu vou focar nesse curso. E aí eles me pagaram, né? No terceiro mês, matriculado, eu entrei como estagiário da área de comunicação da SPM. Fiquei 4, 5 meses e fui efetivado com uma bolsa já. Então, no 8º mês, eu já reduzi 50% do pagamento com uma bolsa e nunca mais parei de trabalhar. Na verdade, eu sempre trabalhei, mas eu me dediquei, cumpri essa promessa para eles que eu ia me dedicar.
fiz uma faculdade maravilhosa lá na SPM, me dediquei em todas as cadeiras. Hoje eles nunca te veem na rodei. TV, eles devem pensar, valeu a pena, né? Que eles Infelizmente deram força. fechou a SPM, né? É uma Foi uma lástima, perda. né? Mas eu sou muito grato a alguns professores, eu encontrei aqui na tua vizinha, na Macri, esses dias, um professor de história, o Antônio, e Como tem Antônio, né? exato. E eu falei para ele, cara, nunca imaginei que dentro de uma faculdade de publicidade e propaganda, que depois de formado eu ia ter valorizado mais aquela cadeira, né? Então hoje, para a galera mais jovem, eu sempre digo, cara, valorizem todas as cadeiras que estão dentro de uma grade de graduação. Ah, eu tenho finanças, o que eu vou fazer com finanças? Os caras diziam, meu Deus, hoje eu sofro com finanças. Sofro com finanças, mas eu tenho um aprendizado lá. Então, foi mais ou menos aí que eu decidi fazer a publicidade e propaganda, e aí eu ingresso no curso de publicidade e propaganda, e aí a minha vida acaba... E aí o que tu traz, aquilo que tu traz que tu achava, eu vou entrar na publicidade porque tem essa veia, sempre fiz eventos e tal, é o teu primeiro show, né? Tu faz shows, Aham. né? Tu te envolve com essa área também, que foi uma das tuas primeiras na comunicação, certo? Sim, na verdade na SPM eu fiquei um pouco na área de relacionamento, aí eu desenvolvi um trabalho com a Ana Domênico, de comunicação interna que não tinha. Lá, na verdade, também tem um passo antes que eu gosto de trazer, que é a fundação da Atlética SPM, que foi uma grata surpresa, que não existia na SPM uma instituição de alunos que organizavam eventos e promoviam troca de relações dentro da graduação através do esporte. Então a gente criou a Atlética SPM com uma inspiração lá em São Paulo, inclusive está o Gustavo aí, que é membro lá hoje é nosso diretor de negócios do Topador, mas que também foi em algum momento atleticano lá em São Paulo. Veio de lá, Veio de das lá. suas Ainda fica relações lá. de lá. Ainda fica lá, mas eu conheci ele lá pela Atlética, porque eu fui fazer benchmark lá para ver como que os caras, né, por mais que seja de alunos sem fins lucrativos lá, era uma empresa que geria uma verba, tinha orçamento anual, tinha produtos. Então eu fui lá entender, voltei para cá junto com o Felipe Ledeiros, que hoje faz um belo trabalho aqui na nossa Zona Sul também. E aí ele me trouxe esse convite para a gente criar juntos. E a partir dali a gente cria a Atlética, que até hoje, agora já não mais, né? Mas que perdurou bastante tempo. Então eu faço a Atlética, crio também essa área de comunicação interna junto. E depois eu vou trabalhar em agência. Então eu trabalho em agência, na agência Duplo, como prospecção de novos negócios, aqui em Porto Alegre. Com a Cássia, com o Cris. Exatamente, com a Cássia, com o Cris. Amigos queridos. Exatamente. E aí começa a veia de eventos quando eu lá estou fazendo um bom trabalho e a Engage Eventos, a Zero Hora, o grupo RBS, acaba me olhando e me chamando para fazer um projeto novo dentro do grupo RBS, que era Engage Eventos, que era voltar a Porto Alegre ser palco de grandes shows internacionais. Paul McCartney, Elton John, Shakira, Justin Bieber, reinauguração da Arena, Beira-Rio, E daí UFC. tu te envolve com o teu outro saquinho, com música. de novo. Exatamente. Aí tu junta a música, junta a comunicação. Isso, Começa junta a juntar. eventos, junta tudo no mesmo saco. Porque também tinham eventos gastronômicos que a gente fazia também. E foi uma baita de uma escola comercial e publicitária, né? Eu atendi todas as agências que vocês atendem hoje de Porto Alegre, visitei todas, todas. Em função dos eventos. Pequenas, médias e grandes. Eu ia em todas. E nos clientes diretos também. E aí volta, avançando um pouco, não sei se eu não vou Não, me tu tá indo, atravessar. eu fico descendo e subindo no negócio, porque a gente vai pra lá, vai pra cá, porque vai ficando interessante, daí eu vou pegando isso aqui, vou fechando quase esse computador. Vai tá maravilhoso, vai. Mas lá na Engage Eventos também acaba dando uma injeção na veia, assim, dos sentidos que o evento pode trazer para construir uma marca, né? Então ali eu fiquei muito apaixonado. Ali eu tive uma profundidade nessa palavra eventos como uma ferramenta de comunicação.
Foi ali que eu me dei conta, né? Tu é Pois relações é, públicas, eu, né? eu, eu botei aqui na minha pergunta, eu estava procurando ela, porque eu peguei o negócio do evento e pensei, o que que esse universo te ensinou, assim, sobre pessoas e sobre palco? Porque tudo isso está no teu negócio, Uhum. né? De novo, assim, o teu negócio é bárbaro, e pra gente que olha de fora e te acompanha, porque ele de novo, toda essa tua raiz, quando a gente vai mergulhando na tua história, tá tudo ali. Tá tudo ali. O palco tá ali, Uhum. né? Total. O negócio com as pessoas, porque tu tem tanto o foco no público CPF, que vai Uhum. lá e que curte um sábado, um domingo, um Certo. show de sexta-feira de noite, quanto o público empresarial, que vai contratado, né? A gente, Uhum. enfim, leva nas parcerias. Quanto a aula que tu dá ali no programa, né? E todo aquele trabalho que tu faz como referência, mestre parrigeiro. Então tá tudo ali, né? E eu fico pensando como é que foi esse aprendizado, o que que essa época de shows te traz sobre aprendizado de pessoas e palco, Uhum. né? Porque isso é muito forte ali, tu trabalha com... Eu peguei tuas referências aqui com bandas nacionais e internacionais, Uhum. né? Tu trabalhaste. Uhum. Uhum. Então me fala disso. Ali, Enquanto eu tomo um ali, mate. Fogo tá. ali me mostra muito, me ensina muito a diversidade existente mesmo dentro de um estado, né? Então, a gente fez, eu me lembro muito no show do Elton John que a gente fez, que enfim, uma cartilha de solicitações, Elton John, né? Pode Ele pedir pode o que tudo, né? quiser, né? Ele Só um pode tudo. minuto. Mas ali de caralho, pá, esse cara é assim. Tu já vinha lá como é que é, do militar, Aham, sabendo servir o cara lá, o da alta exato, patente, né? exato. O Elton John Ao é mesmo alta tempo que a patente. gente produziu Racionais, né? E aí eu tinha que vender uma cota do Racionais, que também uma inspiração muito, me tocou muito Racionais também na infância. E aí eu ia em todos esses eventos. Hoje até, eh, enfim, participei do Potter entrevista lá também e comentei com ele quando ele entrevistou o Humberto Gessinger e o Humberto Gessinger falou sobre como a gente está mudando a forma de receber a música pelo streaming, né? Porque hoje, por exemplo, é um podcast audiovisual, né? Sim. Aí o Humberto Gessinger provoca, né? Ah, se não tivesse vídeo, eles iam nos escutar de outro jeito. Porque a gente acabou dividindo muito a atenção que antes a gente destinava só para o áudio, só para escutar as coisas. Então, como eu era comercial e eu tinha que estar em todos os eventos, às vezes eu dizia assim, mas sabe que eu não gosto de sambô. Cara, eu me lembro da Alice in Chains, nunca tinha ouvido falar na vida. Ela, a Alicia Keys, nunca tinha ouvido falar na vida. E a minha chefe dizia, ó, tu tem que ir, vai ter uns clientes lá, não sei o que. Bom, vamos. Aí eu ia lá e dizia, caralho, que show! Eu sentia, né? Porque a música é A isso, música é é isso. tu trabalhar os teus sentidos, tu escuta uma interpretação, tu escuta um show, uma apresentação, e aí eu ficava, cara, mas eu achava que eu não gostava, mas eu gosto. Aí vinha um Paul McCartney que eu nunca tinha também me fisgado assim, eu vou no show dele e digo, caralho, eu quero escutar mais esse cara. Então ali eu começo a entender muito sobre a diversidade das pessoas e como que elas vivem também, porque nitidamente tu vê o público do Racionais é um perfil, né? Tu vê que o Sambô é um outro perfil, tu vê que... E aí eu fui entendendo isso porque eu precisava entender também para vender para as marcas. Sim, conhecer sobre públicos, né? Exatamente. Entender Então assim, cada cena. eu não podia vender uma cota de Racionais para determinada empresa. E eu também não podia vender um UFC para determinada empresa. Então eu precisei entender, né? Precisei aprofundar a compreensão em relação a eventos. E daí também que surge o meu TCC e meu PGA, meu projeto de graduação. E a minha tese foi sobre eventos. Foi sobre... o título era a construção e consolidação de uma marca através da ferramenta eventos na visão dos profissionais de comunicação, porque eu tinha uma certa tese, vamos chamar assim, de que a gente não dava a devida importância para a ferramenta eventos como uma ferramenta de comunicação.
A gente fala em patrocínio, vai assinar rodapé, vai assinar chamada, tá? Mas tá, o que mais que provoca e quais são os ganhos que a empresa tem patrocinando um evento ou ativando a sua marca em um evento? E é muito poderoso, porque é nesse momento que a marca se conecta ao ser humano CPF de forma integral. Porque a com os pessoa tá aqui sentidos. por uma paixão. Ela tá ali aberta. É. Ela tá ali se arrepiando e tem uma marca ativando. E aí era isso, era essa a minha grande provocação para as marcas. Eu tentava entender o planejamento, o propósito, o produto, para dizer, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos ativar outra coisa. Eu me lembro que Roberto Carlos, quando a gente fez Roberto Carlos na Arena, a Centrum, que era uma marca de São Paulo, estava lançando Centrum Select 50+. E eu vi isso em algum lugar. Era uma marca que não estava regionalmente aqui, não estava nas minhas mãos, né? E eu, na época, falei com o Flávio Steiner, que era o diretor executivo da Engage Eventos. Falei, cara, Roberto Carlos tem tudo a ver com o Centrum. Precisamos vender uma ação para esses caras, vamos enredar alguém. Quem que vende Centrum aqui? É Panvel? É outra marca? Vamos enredar esses parceiros, vamos constituir. A gente fez uma ação levando 3 ônibus de clientes de uma dessas marcas para ir nos camarotes da Arena assistir o Roberto Carlos. Na volta eles recebiam um CD autografado, uma camiseta, todos os camarotes foram envelopados com a marca. Então eu acabei me apaixonando por isso, né? Como que hoje, os meus parceiros, eu escolhi todos eles. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu fui atrás de parceiros que tivessem liga comigo. Então eu tenho parceiros há 7 anos, né? Por que eu tenho parceiro há 7 anos num mercado que está acostumado a fracionar os seus investimentos? Porque faz sentido. Eu não estaria com eles tantos anos se não fizesse sentido para minha comunidade, para o meu público, né? Então eu tenho uma preocupação com as marcas que vêm até nós e nos procuram, graças a Deus são muitas, e tem algumas que a gente diz, cara, não faz sentido para nós. Financeiramente é bom. Tem gente que me diz muito, mas tu é louco, pô, tem umas marcas aí que estão aí já atrás de ti há um tempo de cara, não faz sentido para minha marca. E esse é o cuidado que eu tenho com a marca hoje, porque eu aprofundei essa ferramenta, estudei como construir uma marca fidedigna, com valores, né? Que hoje, graças a Deus, são 10 anos, a gente ainda está comemorando os 10 anos, né? Vocês foram lá nos prestigiar no lançamento da marca, em abril. Hoje a nossa marca está estampada na RBS TV, o nosso logo. Eu fico muito feliz com esse acontecimento. Ela foi construída muito com esse teu jeito de ir buscando as ferramentas e de forma sólida, né? Tá montando o que tu quer, né? Exato. Então tu foi buscando intuitivamente ou não, ou estrategicamente, isso aconteceu na tua vida, né? Seja na ida pro serviço militar, seja na forma como tu chegou aqui, pessoa, não, então o negócio é comunicação, vou pro evento. Tá, mas o evento pode ativar mais coisa e ficar maior, ter mais potência. Aí faz, né? Aí tem esses pulos que tu foi dando, estrategicamente ou intuitivamente, eles construíram essa consistência. Porque hoje, quando tu me diz que tu busca parceiros que têm liga, tem muito a ver com autoconhecimento, né? Total. E tem muito a ver com os atributos do comunicador, de quem estuda, tô falando, Certo. não do comunicador nato, mas de quem estuda para isso, Certo. né? Que é entender os seus públicos, entender onde quer chegar e entender o que faz sentido, o que não faz, porque é isso que vende. Vende quando faz sentido, vende quando tem liga. Exatamente. Senão, não. Senão é uma venda, né? Igual abaixo, né? Exatamente. É uma venda, aquela venda do vendedor antigo. Isso. Que fica... E aí vai ser uma venda só. Não vai ter recorrência. Tá tudo aí, né? Antes de eu te perguntar sobre o teu pulo, porque tu fez um pulo do gato daí, tá? Porque daí tu, né? Saiu dos negócios dos eventos, aí o pulo do gato aconteceu, que foi... Tem mais uma etapa aí. Tem mais uma etapa, eu quero a etapa, mas eu fiquei com uma curiosidade. Qual é o álbum ou a música que é a tua bússola interna? Assim... hoje tem... Porque tu deve ter um negócio que é o tua referência, assim, tua... Hoje tem uma figura muito simbólica, eu já homenageei ele inúmeras vezes já, que se chama Leonel Gomes, que é um músico lá de Livramento. A trilha sonora é cantada por ele no programa, né? A gente gravou lá o set
de abertura do programa, a gente gravou em Livramento, no Pampa, com um pôr do sol maravilhoso, e gravou eu e ele. Eu convidei ele para participar da cena, porque ele é uma trilha, é um linguajar, é uma persona que me inspirou muito para chegar onde eu cheguei antes do Topador. O Lelé, eu escuto ele talvez, eu tô com 36, talvez há uns 20 anos. Eu me lembro que em Livramento o pai tinha muitos CDs, né? E o pai era um cara que saudade dos CDs. Porque os CDs tu abria, botava no carro e escutava 15 músicas de um artista, sabe? Tu ia fazer uma viagem. Hoje a gente tem playlists. Hoje a gente escuta uma música e aí, cara, mas eu Daí ela acho fica na inteligência dela, começa a puxar aí ela puxa outra, coisa. daí, pá, mas eu não quero mais escutar isso, eu quero mudar de música. Mas o Lelé, com certeza, foi um artista e ainda é um artista de muita inspiração. E só para não deixar passar, sei que a gente tá chegando na reta final, Não, mas eu não vou te... Antônio, te vira. depois da Engage Eu vou só Eventos, mais um pouco, porque eu quero os pulos e daí eu tenho um negócio que eu quero depois saber. da Engage Eventos, eu pedi para sair da RBS e um dia depois que eu pedi para sair, eles me ligaram e falaram, cara, a gente tá fazendo uma conexão com uma marca que é muito tua cara. E a gente quer que tu seja o cara comercial desse novo projeto da RBS, que é o Destemperados. E aí vem a comida de novo. E aí ali, gente... Não, aí vem a comida de vez. Aí vem a comida de vez com tudo. Né? Tive a oportunidade de ter várias lembranças, assim, de comer um caldinho de feijão da Cátia Barbosa junto com a minha mãe, numa das experiências lá. E me arrepiar dos pés à cabeça e olhar pra minha mãe, ela tá com os cabelos arrepiados. E ela é uma pessoa da cozinha, né? Então ali eu comecei a entender que a comida, ela arrepia dos pés à cabeça. E sempre tem alguém que conduz esse arrepio, que é o chefe, né? Ou o cozinheiro, a cozinheira, o assador, a assadora, né? Então no Destemperados foi mais uma grande escola gastronômica, comercial, de comunicação, né? Era uma empresa que estava num momento que ia começar a crescer como plataforma, né? E eu fiquei um tempo ali, e ali que eu descobri o espaço vago do churrasco no Brasil. Ninguém tinha pegado essa bandeira. Graças a Deus, hoje nós estamos muito bem colocados, né? Programa, números de redes, mas há 10 anos atrás não tinha nada. Não, e Ninguém com uma falava nada. essência também, né? Uhum. Que é a essência de quem vem do Pampa. E tem o churrasco na veia, né? E aí que nasceu o Topador, a marca Topador, né? Aí eu peço também para... Ela nasceu dentro da RBS. Dentro do Destemperados. Naquele momento, eu decido que eu vou abrir a minha empresa. Então, começo a alimentar um sentimento de empreendedorismo ali, né? Eu sempre fui CLT, sempre fui contratado, mas ali foi onde eu, cara, dá. E eu vou ser esse cara. E essa empresa, e eu já tinha escrito meu TCC, meu PGE, com aquele título que eu te comentei, que era a construção de uma marca através da ferramenta eventos. O Eu Topador foi criado principalmente os 3 primeiros anos com eventos. Interior, mais de 120 cidades eu ia dar curso. Às vezes era 10 pessoas, 15, às vezes era casamento, às vezes era aniversário, às vezes não era nada, o cara me seguia, olhava ali, vamos lá, vamos. Às vezes era 200 pila, às vezes era 500, às vezes era 1.000. Mas eu sabia que era importante eu pisar e contar a minha história. Então, a minha história, eu acho que eu contei para milhares e milhares de pessoas muitas vezes, né? Porque para dar um curso de churrasco, eu democratizava o discurso inicial da onde eu tinha vindo, de como meu pai assava, como meu avô assava. Trazia todo o meu repertório, toda a história, todo o lado publicitário também, para depois começar a ensinar. Então isso foi muito importante, muito importante. Não, tá tudo ali, né? Porque até para ensinar a questão do conhecimento da base que tu tinha nesse repertório de comunicador, de conhecimento de eventos, do que cola, do que não cola, isso tudo tem a ver com aquele momento também da oferta na cozinha e para quem é que vai, né? Cada público é um público.
Então, essa tua experiência itinerante com o El Topador também construiu esse repertório para casa. E aí, quando é que tu decide ter uma casa, um lugar? Por Para esse necessidade. sonho. Por necessidade. Com palco, com todo o negócio, que tá com livramento, Tu tá imagina, tudo lá dentro, né? o rancho foi criado na pandemia, né? Foi uma loucura. Quando eu falei que ia pegar aquele terreno ali, olha, não me lembro, poucos não disseram que eu era louco. O que eu mais escutei, eu falei, não, tu é louco, cara, nós estamos numa pandemia, um terreno, olha que esse terreno, olha o que tem para fazer de reforma. Ele, não, mas vai dar certo. Vamos fazer uma projeção, vamos negociar com o cara e vai dar certo, tem espaço. Porque eu já não tinha lugar para guardar meus ferros, não tinha. Eu já estava com a minha casa na Zona Sul de Porto Alegre, já fazia eventos ali, já fazia programas ali, mas era a minha casa. Eu precisava dividir, né? Eu preciso ter meu espaço, né? Então já era o momento que eu via a necessidade de ter um outro lugar. Mas eu não. Uma coisa que eu sabia que eu não queria era ter restaurante. Porque no Destemperados eu conheci muito dono de restaurante. E eu acho que tá tudo bem. Eu acho que um dia eu vou querer ter. Tá chegando perto de eu ter um restaurante. Mas era muito complexo e não era prioridade. Então, eu, como sabia, minha especialidade era eventos, né? Eu sabia que eu podia ter um espaço de eventos. Então, ali, eu esperei o espaço me escolher, né? Eu sempre fui um cara de muita energia e intuição. E essa casa que eu moro muito, a casa onde eu moro, olha, ela apareceu para mim nos móveis, no tráfego pago, 7 meses, me atordoando. E eu dizia, cara, não posso pagar, não tenho dinheiro para pagar esse aluguel. E ela aparecia. E eu visitando um monte de casa, Zona Sul, Três Figueiras, em tudo que é lado. E eu entrava nas casas e, não é isso. Aí um dia eu me irritei e vim aqui, né, sem dinheiro. E aí eu entrei na casa. Falei, e a cara, casa é inacreditável. Essa casa Quem não fez evento ainda na casa dele, pede o evento na casa dele. Ser minha, tu pelo ainda amor faz de Deus. Evento lá? Poucos para alguns públicos a gente faz. Aí bem negociadinho. Bem negociadinho a gente faz. Mas aí a casa, né, tem toda uma história que não vai caber aqui o tempo para contar, mas é a casa que foi do poeta Sérgio Nap por muito tempo, que escreveu Desgarrados, então a música, de novo, né, ganhou a Califórnia de 81, então é uma música que tem 40 anos de sucesso. Ali se escreveu Mara de Garupa, naquela sala se sentou Elis Regina, Emílio Santiago, um cara que conseguiu escrever para Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, Hebe Camargo, e que a família, sempre muito grato, me deixou mais de 2.000 livros, 400 LPs, CDs. Não adianta, uma escolha disso, de casa, sabe que eu tenho isso com roupa também, eu adoro coisa de brechó, porque coisa com história, com energia da história, assim, da história de outros, é um negócio que eu acho mágico. Então aí, quando eu olho o terreno e sei da história do terreno, que é a história do Vicente Montejo, uma história de cooperativismo, uma casa de 140 anos, eu falei, eu vou me casar aí. E aí eu fui. E aí aos poucos vai se criando esse reduto. Começa com cursos, começa com eventos, com alguns shows pockets, reforma aqui, bota o tijolo ali, puxa uma iluminação ali e vai. E hoje se tornou o principal espaço de eventos. A gente já recebeu Iamando Costa, Luiz Carlos Borges, Borgatinho. Família amiga. Família Guedes, os Fagundes, Cuca Roseta, apresentadora do The Voice Portugal, Coque Ortiz, um dos principais chamameceiros argentinos. Então é uma casa que pulsa. E aí tu fica cachorro no lixo, porque aí tu tá com tudo que tu... Tudo que eu amo tá ali dentro. Que ama. Eu vou tentar fazer um bate-rebate, porque eles estão me avisando do tempo, eu não sabia que isso ia acontecer tanto, porque eu sabia, quando eu montei teu negócio, eu fiquei com um monte de pergunta para te fazer, mas eu queria fazer um bate-rebate contigo, assim, que é valores inegociáveis para ti, quais são? Respeito, conhecimento, são 2 valores que são inegociáveis para qualquer relação, né? Onde termina a liberdade, a minha liberdade começa do outro. Então a gente tem isso na empresa, valores inegociáveis é respeito e conhecimento, são 2 que para mim não dá para negociar. Qual é teu superpoder? Fogo. Né? Eu acho que o fogo Que resposta é essa?
Corta! Essa parte é a parte do corte. Meu superpoder é o fogo mesmo. Demais. Que traço, assim, que tu quer que nunca se perca, mesmo com o crescimento do grupo? Simplicidade. Hoje as coisas mais simples são as que mais me emocionam, assim, as que provocam, como dizia o meu querido Borges, que me quebra o vidro dos olhos. As coisas mais simples. Então acho que. E o simples não quer dizer que tenha que ser, enfim, uma coisa nada elaborada. É um simples bem feitinho. Isso aí é. Antônia, tu tens, apesar de tanta história, 36 anos, né? Mas eu vou ter que te perguntar isso, porque eu acho que é muita história, sabe? Tem muito homem nessa história de 36 anos, né? Tem muita. Tu é um velho homem de 36 anos, né? Com essa história toda. E eu te pergunto, se tu fosse voltar lá atrás, né? O que tu diria pro Antônio lá na Estância Santa Fé? O Antônio menino, agora tu conquistando esse espaço que tu foi fazendo de novo, eu percebo e sinto assim na conversa contigo um pouco por intuição, outro pouco entendendo porque tem uma inteligência nisso tudo, de olhar para o cenário e dizer, eu acho que é para lá, porque tem essa veia empreendedora e vendedora, né? Mas enfim, tu por esses passos todos a gente conheceu aqui um caminho de sucesso que te leva onde tu está hoje. Eu não te perguntei dos teus boletos, porque a gente sabe que por trás disso tudo tem a parte amarga que é da vida, que a gente faz esse caminho junto. Mas eu tenho certeza que tu deve olhar de tanto em tanto para lá e pensar, cara, pro menino lá de trás que estava decidindo saio ou não saio, que música, que faculdade, vou ou não vou para serviço militar. Então esse menino que está lá atrás, o veterinário, será? Né? Será? Vou pro caminho do pai, vou pro caminho da mãe, comida? O que tu diria pro Antônio, lá da Estância Santa Fé? Eu talvez diria duas palavras que eu acredito que é algo que eu gostaria de deixar não só para o Antônio lá de trás, mas para quem tá vindo aí na vida e tá vivendo por coisas que eu já vivi, né? Que é acreditar, primeiro, acreditar, ter uma força de pensamento positivo, de acreditar, mas principalmente com atitude. Sonhar é bom, mas fazer é bem melhor. Então, atitude é algo que eu valorizo muito nas pessoas e acredito que para a gente deixar um legado, que é o que eu quero deixar na minha vida como topador, a gente precisa ter atitude. Então, são duas palavras que eu acredito muito, em acreditar com atitude. Então, para fechar, tá? Não precisa me olhar mais. Para fechar, se tu fosse definir tua marca no mundo, tá? Em uma frase, qual seria ela? Porque tu falou agora de legado. Tua marca no mundo, como é que tu quer que ela seja? Como é que tu quer manchar a vida das pessoas com o que tu fizeste, com quem tu és? O elo do fogo é o nosso lema escolhido para a próxima década, porque o fogo ele é o elemento, um dos quatro elementos do planeta Terra que nós seres humanos, animais, estamos dentro. Assim como a água é tão importante, o vento, a terra e o fogo, mas o fogo ele ainda nos proporcionou a confraternização. O ser humano ele se desenvolveu numa roda de fogo. Ele usou o fogo para se defender. Ele usou o fogo para se alimentar. Ele usou o fogo para transformar outros produtos. Então, a gente entende que esse elemento nunca vai apagar. Esse fogo nunca vai apagar. E quando a gente olha para ele como uma ferramenta de elo entre as pessoas, a gente ressignifica coisas que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, o nosso legado é fazer com que as pessoas entendam o poder que o fogo tem de unir elas. E assim a gente vai construindo um mundo melhor. Que lindo, cara! Assim, ó, por mim essa conversa era maior, eu tô achando de fato, assim, que é uma pena terminar, porque
o Antônio fica me olhando. O outro Antônio, não tô. Xará, xará. O outro ali, o outro ali. Mas assim, eu queria te dizer que a tua marca, toda vez que a gente pensa em convidar uma pessoa aqui, Antônio, a gente pensa de que forma essa pessoa mancha a gente, pega na gente, né? E eu sou uma pessoa muito sensível. Quando eu resolvi fazer esse projeto, eu disse, eu quero que me toque. Se não me tocar, não vai rolar, né? E quando a gente pensou no teu nome, né? E eu queria te ouvir, te trazer aqui, eu quero te dizer que a minha expectativa era uma, que tu superou toda ela, mas tu mais que superou, né? Tu extravasou, tu explodiu nisso, porque tu me passou, a tua mancha era uma e eu vou te reforçar ela. Tu é consistência, alegria. Isso tudo tem a ver com fogo, né? Mas é consistência que tu me passa, né? Eu acho que isso como marca na vida é uma grande conquista, porque tu não é poroso. Eu consigo enxergar toda a tua história, a história estudada e a história contada aqui, eu consigo enxergar em ti. Muito obrigado. Então, assim, a consistência, a tua alegria é um convite a visitar a tua casa Muitíssimo e estar obrigado. perto de vocês. Então, eu te agradeço a parceria com a Gamídia, óbvio, né, que ela seja a vida longa. Eu te agradeço por tu estar aqui comigo, tá? Por tu ter me entregue tanto, né? E desejo que nós possamos fazer grandes coisas juntos, aí, grandes caminhos juntos e sucesso para o Elo do Fogo. Sem dúvida. Porque o Elo do Fogo é uma coisa muito linda que tu trouxe aqui para nós e é isso mesmo. Legal. Unir todo tipo de gente, de comunidade, de interessados pelo fogo, né? Em volta do fogo. Que cada um traz as suas coisas, mas eu acho que na volta do fogo é onde a gente se junta, troca e clareia. Obrigado. E come. E come. E a parte come. boa que a gente não falou que ainda tu degusta, né? Então, Mas, gente, de é fato, demais, obrigado. né? Valeu, Demais obrigado esse pelo cara convite. aqui. Então, quem foi pro front hoje com a gente foi o Antônio Costa Guta. Falei certo. Costa Guta. Costa Guta, que estava aqui com a gente. Estúdio Deva, obrigada de novo por estar comigo, com a Gamídia. E quem vai estar nos próximos dias aí, por Porto Alegre, vai estar o nosso amigo Antônio, com o maior prazer. E sigam lá o time dele, visitem a casa dele, conheçam o trabalho dele, que é demais. Viu? Só foi, nós somos aqui, ó, grandes clientes da casa. Beijo. Valeu, tamo Obrigada. junto. Obrigadão, valeu. Aí, gente. Coisa linda.